Então, quando a gente decide onde a gente quer chegar, é importante também olhar em quem você precisa se tornar para chegar lá. São as suas ações de agora que te levam para esse caminho. E o planejamento estratégico é o que separa quem vai realizar as metas e quem só vai ter as metas ali no papel. E planejamento estratégico não é só ter uma lista de metas e esperar que ano que vem você vai lá e ver o que você cumpriu ou não. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Mente do Empresário, nosso podcast quinzenal que sai nas terças-feiras ao meio-dia. E aqui a gente traz a vida real da empreendedora, de quem quer se tornar uma empresária, quem quer ter uma mentalidade realmente de empresária e fazer o seu negócio crescer. Aqui a gente vai falar sobre marketing, posicionamento, negócio, gestão, enfim, muitos temas que permeiam a nossa vida, que a gente sabe que a vida de quem empreende não é fácil, é um desafio cada dia, mas é muito gratificante você ver o teu negócio crescer e você conseguir lidar com todos esses obstáculos. Eu sou a Lana, fundadora da Elara, estrategista de conteúdo e também mentora de social medias. E eu sou a Jess, estrategista e mentora de negócios e fundadora da Arcana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante e está em alta no momento, que é o planejamento estratégico de 2026. Se você não nos conhece ou não nos acompanha, nós fizemos um evento presencial em outubro, o Mapa, falando sobre planejamento estratégico. Foi um momento muito legal, de muitas trocas, e a gente decidiu também trazer esse assunto aqui, porque a gente sabe que às vezes é difícil entender como fazer esse planejamento ou como cumprir, né, com as metas que a gente coloca no final do ano. E o planejamento estratégico é o que separa quem vai realizar as metas e quem só vai ter as metas ali no papel. E planejamento estratégico não é só ter uma lista de metas e esperar que ano que vem você vai lá e ver o que você cumpriu ou não. O planejamento estratégico é realmente o caminho que vai te guiar de onde você está e o que você vai fazer para atingir onde você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, ele não é só uma lista de metas para que você faz no início do ano. E a gente quer mostrar aqui como você fazer um planejamento estratégico que seja eficiente para o teu negócio. E para fazer um bom planejamento estratégico, o primeiro passo é olhar para o ano que passou. Então, o que você fez nesse ano que funcionou no seu negócio? Quais estratégias, campanhas, contratações, ferramentas, o que você fez de diferente, atitudes que você teve que realmente te trouxeram um bom resultado? E da mesma maneira, o que você fez que não funcionou? Talvez você tenha contratado alguém, mas não tinha processo suficiente para delegar aquela função e é algo que você tem que melhorar no ano que vem. Talvez você tenha fechado algum tipo de serviço que não te trouxe um retorno, te trouxe um lucro baixo ou até mesmo um prejuízo. Então, faça esse mapeamento e tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que você aprendeu com tudo que passou. Olhe para o seu faturamento, quanto que você faturou esse ano, qual que era a sua meta, se você chegou até lá ou não, se você não conseguiu atingir. Porque só sabendo exatamente onde a gente está e até onde você chegou é que você vai ter clareza de onde você quer chegar e como chegar até lá, né? Porque as metas são isso, mais do que você decidir o sonho, né? É sair do campo dos sonhos e das ideias. Então, mais para você saber qual é o seu sonho, qual é o ideal que você quer chegar, você tem que saber o que precisa fazer para chegar até lá. Sim, e saber onde você errou e onde você acertou é muito importante para você saber qual caminho você vai tomar a partir de agora, né? Então, eu gosto sempre de revisar as metas e ver, ok, eu atingi essa. O que me fez atingir essa meta? O que eu fiz de diferente para atingir? E da mesma forma o que eu não atingi. Então, eu não atingi essa meta. Mas será que teve uma mudança de rota? Porque às vezes acontece, né? No meio do ano você fala assim, isso aqui não faz mais sentido para mim. Ou realmente de você ter terminado o ano, que era uma coisa importante, e você não conseguiu realizar. Por quê? Será que faltou mais esforço? Será que faltou você olhar para aquela meta de uma forma mais especial? Então, o diagnóstico ele é essencial para você definir o próximo ano, porque como que você vai mudar, vai melhorar se você não sabe onde errou? Então, é importante também olhar como você se posicionou esse ano. Você se orgulha da profissional que você é, da empresária que você é, você tomou as atitudes pensando na sua empresa, o que você como empresária mesmo precisa melhorar, né, no seu posicionamento, seja de conteúdo, posicionamento com os clientes, entender o que você fez que deu certo. A gente olha muitas vezes só para os erros também, né, mas é importante ver o que você fez certo e o que não estava ali no script, né. Eu, por exemplo, faço ali a lista das metas, mas quando eu olho para o que eu conquistei, nem sempre é só ligado às metas, mas outras conquistas. Eu consegui organizar melhor minha agenda e trabalhar menos esse ano. Então, olhe para as coisas boas que você fez também, o que aconteceu que você não estava esperando, coisas que você se orgulha de ter feito, de ter conquistado. É importante também a gente celebrar as coisas legais que a gente conquistou, né?
E ok, você já fez seu diagnóstico, já entendeu onde errou, também a gente não pode ficar tão preso a isso, porque senão a gente não vai passar para o próximo passo. Eu gosto sempre de começar um bom planejamento estratégico com as metas. Como eu falei no início, não é só as metas, mas elas sim fazem parte. Então eu gosto de elencar ali algumas metas por setores e inicialmente eu gosto de fazer uma coisa, né? Eu tenho um documento que eu vou, durante esses últimos 3 meses do ano, eu vou colocando lá tudo que vem na minha cabeça. Ah, eu quero fazer tal coisa ano que vem, eu quero realizar isso, quero comprar aquilo. Eu vou colocando nesse documento. Então agora em novembro eu quero tirar um dia só para fazer esse planejamento e olhar para 2026 com mais carinho e atenção. Não é uma coisa que você vai fazer em meia hora. Precisa de tempo. Às vezes você vai tirar 2 horas hoje, tira mais 2 horas amanhã e vai fazendo até o começo do ano. É uma coisa que você não vai fazer ali, guardou e pronto. É uma coisa que você vai olhar ainda o ano inteiro que vem. Então faça esse, né, tira um tempo, prepara o ambiente. Eu gosto de colocar às vezes uma música, acenda uma vela, tem um ambiente tranquilo para que você possa focar nisso. E aí você vai sentar e vai fazer as metas. Definimos ali as metas também pessoais e profissionais. Quais são as metas que você quer atingir em nível de faturamento, em nível de negócio, quer lançar um novo projeto? Tenta ser específica. Às vezes você colocar lá só, eu quero lançar um novo serviço, mas que serviço é esse? Seja específica também nas suas metas, para não ficar algo muito abrangente. Ah, eu quero aumentar meu faturamento, mas em quanto? Então, lista essas metas também. Eu cuidaria para não colocar muitas. Às vezes, colocar 50 metas, eu acho que fica coisa demais e você não sabe para onde focar. Então, defina ali uma quantidade, 10 metas para a empresa, 10 metas para o teu CPF, para a pessoa que está por trás, porque a gente sabe que um CPF, um CNPJ forte é feito por um CPF forte também. E é um bom ponto isso que você trouxe de metas específicas, e eu também queria lembrar sobre trazer metas realistas, porque de nada adianta você trazer grandes metas que você não é capaz de chegar lá. E aí, quando eu digo capaz de chegar lá, não estou falando de capacidade de conhecimento, a pessoa não é capaz de chegar lá, mas às vezes o negócio realmente não está pronto. Então, quando nós vamos para o digital, principalmente, a gente vê muito, né, as pessoas falando, de fazer o primeiro 1 milhão, quero fazer 1 milhão. Nós também queremos faturar 1 milhão, mas será que a nossa empresa ela tem estrutura operacional para atender essa demanda que 1 milhão de reais, né, em vendas vai gerar? Será que realmente é o momento do seu negócio olhar para isso? Será que não tem outras coisas que são mais importantes para serem feitas agora e que vão te levar nesse 1 milhão, talvez, daqui 1 ano e meio, 2 anos? Então é importante que sejam metas realistas. Se você faturou 100 mil esse ano, coloca 200 para o ano que vem, já é o dobro. Mas não coloca 500, 600, 700 mil, porque às vezes você coloca uma meta muito irreal e aí realmente é difícil chegar lá, porque você nem não atingiu ainda, né, o que precisa, seja de maturidade de negócio ou seja de estrutura mesmo, para chegar nesse resultado. E gera muita frustração quando você não atinge uma meta, né? Por mais que quando ela é muito real, assim, você fala, nossa, não consegui. Mas às vezes não é porque você não conseguiu, Sim. Você não fez o suficiente, é porque não estava ainda pronto e estava muito irreal. Então, a gente tem que ser sonhadora, mas com os pés no chão. Então, não adianta você sonhar algo que você sabe que talvez não esteja no momento ainda para você realizar exato. isso. E não quer dizer que você está sendo pessimista, ou não é nada disso. Você pode acreditar que você quer, mas a gente está fazendo um planejamento para 1 ano. 1 ano é um curto prazo, então tem muitas coisas que a gente quer, mas que realmente é talvez inviável no momento. Sim, exatamente. Também quando eu penso em metas, eu sempre gosto de pensar em microtarefas, né? Porque pra gente chegar nessa meta, existe uma série de ações que você vai precisar executar em determinado prazo ou período para chegar lá naquele resultado final. Então, a meta ela é o resultado final. O caminho é que é um pouco mais complicado, porque é o que você vai viver no dia a dia, é o que você vai ter que ficar revisitando todos os meses, né? Entendendo o que precisa fazer. E muitas vezes, como a própria Alana disse, às vezes acontece uma mudança de rota no meio do caminho. Então, pode ser que até o imprevisto aconteça. Por isso que é importante a gente ter uma meta realista e entender o que precisa fazer para chegar até lá. Por exemplo, eu quero faturar mais ano que vem. Ok, e agora? O que eu preciso fazer para faturar mais? Talvez você tenha que aumentar a sua equipe para conseguir gerar mais demanda de vendas, talvez você tenha que lançar um novo serviço ou produto, talvez tenha que aumentar o valor do seu serviço para que você tenha mais lucro. Então, são várias ações. Eu preciso aumentar o meu serviço. Ok, e agora? O que você vai ter que fazer? Talvez vai ter que se posicionar diferente no mercado, vai ter que falar com seus clientes. Tá vendo como tudo são microtarefas? Quando a gente pensa nas metas como microtarefas, fica mais fácil e até para você colocar na tua agenda, né? Então, em que momento você vai executar cada uma dessas ações para que você chegue lá no resultado final. E principalmente, a gente fala muito em metas de faturamento. Com todo mundo, por exemplo, chega um cliente para mim que fala, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero vender mais. Tá, mas não basta você só falar o quanto você quer aumentar de faturamento. Você precisa saber realmente o quanto é isso. E dividir isso em meses, né? Então, por exemplo, pega no ano. Quanto você quer faturar em 2026? Por exemplo, 240 mil, né? A gente já preparou esse cálculo antes porque não dá para calcular de cabeça. Então, em 240 mil em 12 meses. Quanto vai ser isso por mês?
será no mínimo 20 mil para você atingir ali o faturamento. E a gente sabe que no mundo empreendedor, nem todos os meses são iguais. Então, vai ter meses que você vai faturar 20 mil, outro mês talvez fature 15, mas no outro você fature 30. E aí vai meio que equilibrando. É só importante, por isso que é importante, né? A gente falou de acompanhar essas metas no ano que vem. Depois eu vou trazer ali uma forma prática para você acompanhar mês a mês para você ver o andamento. Porque de nada adianta você só ter uma meta e esperar que isso caia do céu. Então, separa ali por mês, separa por trimestre, por semestre, que daí é muito mais fácil de acompanhar. E se você começar desde janeiro, você tem um ano inteiro para correr atrás. Então, isso agiliza muito você atingir essas metas aí no final do ano. Exatamente. Até me veio agora na cabeça, né, que empreendedor tem que esquecer a história de que o ano só começa depois do carnaval. Nossa, total. O ano precisa começar no dia 1º de janeiro. Por mais que você esteja, talvez, de férias, tire um período ali de recesso, mas é importante a gente ter responsabilidade com o nosso negócio durante todos os meses do ano, né? Assim como não é legal quem já abandonou a empresa agora final de ano, né? Que joga tudo pro ano que vem. 2025 já foi, vai fazer tudo 2026. Nós, todos os dias, a gente tem uma chance nova de fazer algo diferente pelo nosso negócio e que pode mudar o nosso jogo. E esse dia pode ser, talvez, no dia 20 de dezembro, ou pode ser no dia 2, 3 de janeiro. Eu já fechei contratos, inclusive, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro. Tudo vai depender, claro, do teu momento de negócio, do que você está buscando, mas é importante entender que a gente não pode se apegar a certas coisas só porque talvez as outras pessoas estão fazendo, né? Principalmente quando a gente vai no verão, né? Então a gente tem mais contatos com a nossa família, com outros amigos, acaba saindo um pouco dessa vibe do só trabalhar, né? E aí acaba se apegando um pouco nisso, do tipo, agora tá todo mundo querendo festar e tal, então vou deixar pra fazer isso em março, vou deixar pra fazer em abril. E aí você já perdeu 2, 3 meses do ano que vão contar muito quando você estiver chegando lá perto do final do ano, né? Pensando nas metas que você tinha pra cumprir. Talvez são esses 2, 3 meses que vão fazer bastante diferença. Sim. E uma coisa legal de falar sobre as metas, né? Que a Jessie falou sobre microtarefas, é separar realmente. Ok, você tem uma meta de faturamento ali, 240 mil. Separa em plano de ação, né? As tarefas que você vai fazer pra isso. O que você precisa fazer, né? O que a Jessie já trouxe. Coloca um prazo. E eu gosto sempre de trazer a prioridade. Porque às vezes eu tenho muitas metas, mas não é a prioridade pra agora. Então eu vou focar no que é mais importante pro meu negócio primeiro. Não adianta você colocar ali uma tarefa que não é tão importante e colocar uma meta e colocar ela por primeiro, sendo que a meta mais importante você vai esquecer. Então, coloca prioridades nas tarefas. E agora que você já pensou nas suas metas, já sabe onde quer chegar, já definiu qual o faturamento de 2026, é o momento de entender como a gente vai chegar nesse faturamento. Então, hora de olhar para o seu comercial. Quais produtos ou serviços você vai talvez lançar ano que vem? Ou que esse ano foram muito positivos, mas talvez tenha alguma coisa a melhorar, seja algum processo, seja algum entregável para que você consiga aumentar o valor. O que você vai trazer de novo para o ano que vem? Eu gosto sempre de pensar no planejamento comercial mês a mês. Então, quando eu faço planejamento estratégico, lógico que isso pode mudar no meio do caminho, mas eu gosto de ter essa visão clara. Em janeiro, eu vou focar em qual serviço, né? O que o meu público compra naquele período. Então, depende muitos tipos de negócio vão depender, talvez, de datas sazonais, né? Por exemplo, eu atendia uma clínica de estética na agência e essa clínica de estética fazia muito dinheiro agora no carnaval. Carnaval, geralmente, final de ano, né? Porque são os protocolos de verão. Então, vem muito. Depois do carnaval, limpeza de pele. Então, já tem essas datas meio que pré-programadas. Todo ano, esse período é o que o público busca. Então, é muito importante você pensar no teu público, o que teu público consome em cada período do ano e o que você pode aproveitar para fazer. A gente até já trouxe, né, um episódio sobre a Black Friday e nesse episódio a gente falou muito sobre a questão das datas fixas e sazonais. São datas que acontecem todos os anos. Se para o teu negócio é importante fazer uma ação do Dia das Mães e você sabe que Dia das Mães acontece sempre no segundo domingo do mês de maio, então você sabe que no ano que vem vai acontecer nessa mesma data. Por que não se programar agora? Por que não parar agora para buscar referência de campanha, para pensar em fornecedor, para buscar parcerias? Por exemplo, tinha um supermercado que eu atendia quando a agência não era nichada, que a gente fez uma vez uma campanha de Dia das Mães em parceria com o salão de beleza. Quem comprava no supermercado ganhava um voucher ali para participar de um sorteio, e aí eram 3 ganhadoras, se eu não estou enganada na época, ganhavam um dia de beleza, então um dia de princesa lá para mãe e filha e tal. Então a gente conseguiu fazer uma campanha super legal, só que isso a gente não consegue definir na mesma semana do Dia das Mães. Sim. Você precisa ter tempo e planejamento.
Então, pensar no seu mês a mês é já entender quais campanhas você pode trazer nessas datas sazonais, se faz sentido para o seu negócio. Ou se você não vai fazer nessas datas, né, se essas datas não são importantes, mas pelo menos já pensar, tá, ok, que produto eu posso vender no mês de janeiro? O que seria legal eu focar no mês de fevereiro? Ou, eu vou fazer uma campanha mais extensa, por exemplo, né? Vou fazer 3 meses focado em tal serviço. Ou eu tenho um serviço principal e eu vou trabalhar nele o ano inteiro. Mas como que eu trabalho em cima desse serviço de maneira diferente, para estar sempre gerando desejo, o efeito novidade, né? Que o digital pede muito também, de você estar sempre mostrando uma forma diferente do seu produto, do seu serviço. Então agora é esse momento de pensar mês a mês o seu negócio, quais tarefas você vai fazer, o que você vai vender, se é um produto novo, se for esse produto novo, o que precisa para criar esse produto, esse serviço, né? De que forma, ferramentas, investimento, colocar tudo isso na ponta do papel, na ponta da caneta. E fazer uma engenharia reversa, né? Ok, você quer lançar um produto, um serviço. O que você precisa fazer antes disso até chegar a data ali? Eu gosto sempre de lidar com datas. Então, por exemplo, quando eu fui lançar a mentoria para a social media, eu coloquei uma data e divulguei isso no Instagram. Eu falei, tal data eu vou lançar a mentoria. Não tinha nada pronto, era uma data bem apertada. Mas quando você se compromete e coloca uma data, você dá um jeito e você vai vendo, ok, até lá no tal dia eu preciso ter uma página, eu preciso ter o formulário, eu preciso ter isso, tudo isso pronto. E aí você vai dividindo em micro tarefas, que é o que a gente já falou o episódio inteiro aqui. Então eu preciso... Ok, eu quero lançar a mentoria. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma página, eu preciso ter uma aplicação, eu preciso ter o material que eu vou lançar, eu preciso definir os encontros, quem é meu perfil de cliente ideal, o valor, como eu vou vender, quais são as condições, a apresentação dessa mentoria, os conteúdos. Então, você começa a listar tudo e aí uma grande tarefa se divide em poucas, em menores. Então, fica muito mais fácil de você saber o que fazer. E aí também eu gosto de separar em datas. Ok, até tal dia eu preciso fazer tal coisa. Porque você não vai sentar um dia e fazer tudo, é impossível. Sim. Então coloca datas. Até tal data eu preciso fazer isso, tal data eu vou fazer aquilo. E muitas vezes, para o nosso planejamento estratégico funcionar, a gente vai precisar abdicar. Talvez tenha um mês que você vai ter que trabalhar mais, quando tem uma campanha, trabalhar de forma antecipada, não deixar para a última hora, acompanhar mês a mês o que está sendo feito, colocar métricas também de acompanhamento, né? Então, por exemplo, até em março eu quero ter lançado esse produto. Até junho, eu quero ter faturado tanto. Até agosto, eu quero ter tanto dinheiro investido. Então, você começa a ter as métricas ali para acompanhar, não só as metas. Porque a meta, você sabe, eu quero viajar para tal lugar. Você só vai saber que você realizou quando você viajar. Mas será que você já não está avançando em relação a essa meta? Você já tem o dinheiro guardado? Você já procurou, por exemplo, uma agência de viagem? Já comprou as passagens? Então, a tua meta já está muito avançada. E a gente só vê que realizou a meta e só conquista ela, só celebra quando realmente ela está cumprida. Mas muitas vezes o caminho que a gente faz até atingir ela é muito importante e é tão importante quanto. Então, separe isso em pequenas tarefas, que é o que a gente já falou, e tenha prazos também para você conseguir visualizar ela melhor e de forma mais quebrada, porque daí dá uma impressão que você está... É a constância, né? É o passinho de formiguinha. Todo dia você tá avançando, você tá fazendo algo por aquela meta. Sim, isso gera muita motivação também, né? Sim, porque você vê que você tá evoluindo, tá indo atrás, tá fazendo, te gera esse sentimento até de... É uma coisa que a minha terapeuta, minha psicóloga sempre me falou, que é uma autoafirmação. Isso tá sendo bom até pra tua autoestima, porque você vê que você tá realizando, que tá sendo capaz. Então, sai ali só dos sonhos e vai para uma coisa mais real. E também é muito importante a gente lembrar de quem é o CPF que está por trás dessa empresa, né? Então, olha para suas metas pessoais. Se você tem uma meta, por exemplo, de frequentar mais academia, que eu achei o máximo, tá? Vou contar para vocês. A Lana, ela tem uma planilha que ela acompanha quantos treinos ela faz por ano. Eu nunca tinha visto ninguém fazer, eu nunca fiz, achei muito interessante. A louca do controle das planilhas. Não, logo eu pedi pra ela me mandar. E não comecei a aplicar, confesso, mas pra 2026 eu vou aplicar ela. Fazer. Porque eu achei muito legal, que ela acompanha, ela tinha uma meta lá de quantos dias ela queria ir pra academia, e aí ela acompanha isso diariamente. E é importante isso, a gente precisa ter a mesma disciplina que a gente tem com o nosso negócio, ter com a nossa vida pessoal também. Então, quais são suas metas? Por exemplo, eu tinha uma meta de leitura. Ter uma meta clara e um lugar para acompanhar essa meta também, porque eu organizo toda a minha empresa dentro do Notion, né? Para mim funciona. A Alana já usa outra ferramenta. Mas eu, tendo esse lugar ali específico para poder acompanhar, isso também dá essa motivação, porque você quer chegar naquele resultado, né? A gente é movido por dopamina, você quer dar o check, né? No negócio. A gente quer finalizar a tarefa. Então, isso também dá um gás ali para você se dedicar realmente. E ter essas tarefas, por exemplo, eu tinha
uma tarefa de perda de peso, né? Que eu já contei minha história, que eu parei de fumar, engordei muito e tal. Então eu queria perder esse peso, eu fui lá, investi em nutricionista. Eu tinha uma tarefa de olhar um pouco mais pra minha saúde. Esse ano eu fui em pneumologista, né? Dei um check na saúde, pelo menos esse ano. E eram coisas que eu sempre deixava pra depois, porque o negócio ele suga muito da gente também, né? Então a rotina é corrida, a semana passa muito rápido. Quando você vê, já passou um mês, e aí é tudo de novo, né? A gente tem uns ciclos muito parecidos no nosso negócio, porque são negócios similares, então a gente sabe, a gente sabe exatamente as datas, né? Tipo, do dia 10 ao dia 15 tem que fazer relatório. Final de mês tem que emitir nota fiscal e cobrança. E aí o mês passa muito rápido, a gente às vezes não percebe e acaba deixando o CPF sempre de lado. Então faça esse planejamento também das metas pessoais. O que você quer alcançar enquanto pessoa? Quer conquistar alguma coisa? Nem que seja material. Como é que você vai chegar lá? Né? Quer fazer uma viagem? Quer comprar algo novo? Olhando, porque eu vejo também assim, não sei você, mas provavelmente que às vezes a gente investe muito no negócio, né? Então a gente não tem dó. Eu não tenho dó de investir no meu negócio. Eu não tenho dó de pagar uma mentoria. Eu não tenho dó de comprar uma ferramenta nova, de investir numa ferramenta nova. Só que quando é pro CPF, às vezes eu fico, não vou gastar com isso é bobeira, isso é besteira. E esse ano eu realmente tirei muitas coisas, assim, comecei a fazer pilates, eu faço aula de teatro, porque é um hobby, me desestressa, me faz muito bem. E são coisas que eu sempre via como algo supérfluo. Só que, na verdade, é algo que me dá motivação para trabalhar melhor, né? Para trabalhar até mais, exato. E aí me faz também me sentir prazer no meu trabalho, porque eu sei que eu tô trabalhando e que isso também sustenta a minha qualidade de vida. Então, acho que é muito importante a gente olhar, né, pro CPF além do CNPJ. E o planejamento estratégico, muitas vezes, ele é lindo no papel, né? Você baixa ali no ChatGPT, no Canva, em algum lugar, nossa, um planejamento cheio de coisas. E o planejamento estratégico, ele não pode ser difícil, não pode ser rebuscado demais, ele tem que ser prático. Então, separar ali por áreas da empresa, olhar também não só para o que você quer atingir, mas muitas vezes para o que tem empresa e você precisa. Porque às vezes a gente não quer treinar, mas a gente sabe que precisa. Você não quer contratar alguém, mas você sabe que precisa. Então, olhe para essas metas também, que você às vezes não quer tanto, mas que são necessárias. Eu sei que eu não quero produzir conteúdo, mas você sabe que precisa, então você vai fazer. Porque muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente não quer para atingir o resultado que a gente quer. Então, também olhe como se fosse de fora para sua empresa. O que você acredita que sua empresa precisa no momento? Seja realista, mas seja sonhador ao mesmo tempo. Como a Jess falou, olhe para si. Não fique só focando na sua empresa, porque a gente foca muito, a gente sabe como é no começo, principalmente. A gente trabalha muito, isso sobrecarrega e esquece da gente. Só que se a gente não está forte, a nossa empresa ela vai sentir em algum momento. Então, a gente não pode esquecer quem está por trás ali, e mesmo que você tenha equipe, mais ainda porque você precisa liderar essa equipe. Então, olhe com carinho para suas metas pessoais também. E eu acho que o planejamento estratégico, ele é muito sobre também você ter ali um plano do que você vai seguir. E como a gente já falou em outros momentos, o planejamento estratégico ele não é feito à caneta, né? Que você não... Nossa, eu tenho que fazer esse planejamento, eu tenho que seguir a risca. Não, você pode mudar durante o ano e vai acontecer de mudar. Mas só de você ter um guia do que você tem que fazer, nossa, isso já te dá uma tranquilidade, né? De você saber realmente o que você precisa fazer, do que você quer atingir. Isso te dá uma tranquilidade e uma assertividade nas suas ações também. Porque aí você começa tem aquele livro, né? O Essencialismo, você começa a ver o que é importante. Então, ok, eu quero atingir esse faturamento. Então, talvez eu vou ter que vender mais, mas aí para vender mais eu vou ter que contratar alguém. Então, você vai ter que entender também para dizer não. Porque às vezes você vai ter que dizer não para alguns projetos. Se você quer, por exemplo, contratar mais pessoas, talvez você vai ter que dizer não para alguns projetos que você vai ter que treinar essas pessoas. Tô dando um exemplo aqui, mas é muito sobre os nãos que você vai dizer no ano que vem também, pensando no objetivo maior que você quer atingir. Sim, o essencialismo, ele traz também essa ideia de que não é porque você está em movimento que você está progredindo, né? Então, é importante pensar nisso. Analise, quando fizer o seu diagnóstico, no que você gastou mais energia e tempo esse ano. São tarefas que te levaram mais longe ou são tarefas que você poderia ter delegado para focar realmente a energia no que vai te fazer crescer? Porque é importante você entender que às vezes não é porque você tá... A gente até brincou essa semana, né? Com um colega nosso que ele falou assim... A gente tinha uma reunião depois do meio-dia. Ele falou assim, meninas, e aí conseguiram almoçar? Porque eu sei que quem trabalha com marketing muitas vezes nem para comer. E aí a gente falou assim, opa, pera lá, a gente faz marmita toda semana. Porque é importante para nós enquanto negócio, mas a gente sabe que muitas pessoas realmente, às vezes não se alimentam, estão trabalhando dia e noite, né? Eu já fui essa pessoa também de acordar às vezes 5 horas da manhã, começar a trabalhar até 10 horas da noite. E assim, pra dizer a verdade, eu tinha muito menos resultado do que eu tenho hoje, e hoje, 2 vezes na semana, eu nem trabalho meio período. Então,
eu tenho hoje mais qualidade de vida e mais resultado trabalhando menos do que eu trabalhava antigamente. Porque é isso, não é porque você está em movimento, que você está trabalhando sem parar, porque você não consegue se alimentar, não consegue olhar para você, às vezes está atendendo muitos clientes e tudo mais, que você realmente tem resultado. Você, às vezes, precisa olhar para isso, aonde você está depositando a energia, o teu tempo, que é tão valioso e que não volta mais, para colocar esse tempo e energia numa coisa que vai te fazer crescer, que vai te fazer evoluir, né, no seu ponto de força. Porque o empreendedor, ele tem que estar no ponto de força dele, no que a gente faz de melhor, né? Então, lógico, a gente sabe fazer muitas coisas no nosso negócio, mas às vezes a gente tem que reconhecer que talvez delegando para alguém uma área específica. Por exemplo, eu sou jornalista de formação. A minha área não é de exatas. Eu não sou a pessoa que domina o financeiro. Eu sei o básico da minha empresa, porque eu empreendo há 5 anos. Mas talvez, quando eu tiver condições de ter um setor financeiro dentro do meu negócio, isso vai me gerar mais resultado, de colocar alguém melhor do que eu para fazer aquilo, enquanto eu vou estar no meu ponto de força, que é a criação de conteúdo, que é estar aqui fazendo podcast, fazer evento, fazer outras coisas que vão me dar mais visibilidade. Sim, e eu quero trazer também algo que eu faço do meu negócio que a gente levou no mapa, que é sobre o quadro dos sonhos, né? O famoso vision board. Eu gosto muito de visualizar o que eu quero atingir, para trazer mais pra realidade mesmo, para sentir que é possível. E eu gosto de fazer 2 vision boards, um vision board para pessoa e um para empresa. Então eu coloco lá várias imagens no Canva, você pode encontrar prontos, né, templates prontos para você só mudar as imagens, que são imagens que inspiram você, que você olha para aquilo e se vê conquistando. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, por exemplo. Você coloca lá a foto da casa que você se imagina entrando, você começa a se imaginar naquele ambiente. Então sai só da coisa impossível e se torna algo mais palpável de você realizar. Porque você começa a se imaginar mesmo como seria se eu estivesse realizando isso, como seria a minha rotina se eu tivesse a minha empresa dos sonhos, como seria a minha rotina ideal todos os dias. Então você começa a também caminhar mais para isso, ter mais uma motivação, porque a gente sabe que as metas, elas precisam de disciplina, mas também precisa de motivação para você realizar, porque senão você desiste no primeiro obstáculo, você já vai desistir. E eu gostei muito que você trouxe esse negócio de já começar a se visualizar onde você quer chegar, porque a gente precisa começar a adquirir esses hábitos para se tornar essa pessoa, né? Então, por exemplo, eu tinha um sonho de fazer um evento presencial, né? A gente realizou isso esse ano com o nosso primeiro evento, foi muito legal. Só que para chegar nesse momento de eu fazer um evento com a Lana, foram muitos passos anteriores. Então, a pessoa que fez um evento não era a pessoa que não fazia conteúdo para si mesma. Não era a pessoa que não parava para comer, para se alimentar, que não olhava para as próprias necessidades. A Jessie que fez o evento agora é a Jessie que tem tempo para si, que olha para o negócio, que tá aqui gravando um podcast, que se coloca à prova, que entende que o perfeccionismo não leva a lugar nenhum. E a Jessie perfeccionista jamais faria um evento presencial, porque foi extremamente desafiador. E por mais que a gente tentou controlar tudo, né, equilibrar os pratinhos, saiu do nosso controle em diversos momentos. Então, as coisas não são perfeitas. E para eu chegar nesse momento de fazer o evento, eu precisei mudar. Só que esses hábitos começaram lá atrás, quando eu decidi que era esse lugar que eu queria ocupar. Então, quando a gente decide onde a gente quer chegar, é importante também olhar em quem você precisa se tornar para chegar lá. Né? São os seus hábitos que você precisa melhorar, é algum conteúdo que você precisa talvez estudar mais, são coisas que você faz hoje que você não pode mais fazer, ou que você está deixando de fazer, mas precisa, porque você não vai se tornar aquela pessoa e atingir aquele objetivo se você esperar chegar lá, né? Você provavelmente não vai chegar lá. São as suas ações de agora que te levam para esse caminho. Sim, e isso que você falou é total, assim, a gente precisa agir como a pessoa e o negócio que a gente quer ter, não como a gente tem hoje. Porque você vai ficar esperando você atingir tal resultado para tomar aquela atitude. E eu vejo muito assim, uma coisa que eu não gosto, na verdade, quem tem um MEI e a pessoa fala assim, é CEO de MEI. E a pessoa fala num tom até de zoação, assim, de envergonhar aquela pessoa. Mas, poxa, ela tem um MEI hoje. Mas ela já tá muito melhor do que quem não tem nada. Ou de quem não vai atrás do seu sonho. Ter um MEI é o primeiro passo para você ter uma empresa. Você precisa ter um MEI para depois migrar para outro CNPJ, para um simples, enfim. E se você tem um CNPJ, mesmo que ainda é um MEI, que bom, você já pode pensar como um CEO, já pode pensar como uma pessoa que tem uma empresa, que vai ter uma empresa muito maior um dia. E se você já começa pensando desde o início, a probabilidade de você crescer realmente, de você ter um CNPJ muito mais forte, uma empresa muito mais forte, é muito maior do que quem começa bagunçado, quem começa, eu tenho uma empresa, mas azar, eu vou fazer de qualquer jeito, e quando eu crescer eu melhoro, quando eu crescer eu organizo, e vai crescendo muito mais desorganizado. Então, é importante você ter essas atitudes, ter esse pensamento de quem já é grande.
Então, não espere você se tornar grande para pensar como tal. Sim. E até legal que a gente falou aqui, né, de não pensar só no faturamento, e aqui cabe um outro ponto, que às vezes quem começa a empreender pensa só na venda, né? Uhum. Então é vender a todo custo para poder crescer, e aí quando crescer melhora, e é assim que muitas empresas quebram. Então eu atendi até um cliente que ele falou que antes de dar certo ele quebrou 3 vezes. E assim, ele já tinha uma empresa, hoje ele é dono de uma multinacional, ele já tinha uma empresa que faturava seus 400, 500 mil reais no mês, e ele conseguiu quebrar essa empresa, porque o problema não é dinheiro, era É processo, gestão. era gestão, exato. Então, quanto antes você começar, quanto antes você aprender, a Lana já tem uma vivência diferente, porque ela é administradora, né, de formação. Eu demorei um pouco mais para aprender sobre gestão, então no começo eu não entendia nada, e eu não conseguia nem, bom, eu não tinha nem noção do que precisava ter um Prolabore, né? Então, eu demorei a aprender e eu vejo como, a partir do momento que a minha visão mudou, que eu comecei a entender o que era gestão, as coisas que eu precisava fazer pelo meu negócio, independente do tamanho, todo o resto começou a se alinhar, porque precisa ter essa visão, né? Uhum. Então, se hoje você, por exemplo, não tem um Prolabore definido, coloca isso como uma meta para o ano que vem. Se você não delegou, mas não tem nenhum processo, coloca isso como meta, porque são essas pequenas coisas de gestão, que nem sempre são tão boas de fazer. Na verdade, eu até brinco, né? Que eu falo de gestão, mas eu sei que gestão é chato. Mas é importante. Se você não tiver tempo para olhar para o que vai te fazer crescer, talvez quando você for grande já vai ser tarde. E aí é muito mais difícil, né? Você conseguir corrigir essas coisas se não tem o hábito, se não tem essa cultura dentro do teu negócio. Perfeito, isso. E trazendo agora para uma parte prática também de como, ok, você já fez, né, o diagnóstico, já fez a lista das suas metas, já planejou como você vai atingir, é importante você ter uma rotina de acompanhamento dessas metas, porque nada adianta você ter um quadro de sonhos maravilhoso, você não faz nada para atingir, né? Então eu vou trazer algo prático aqui que eu mesma faço no meu negócio e que eu gostaria de passar também isso à frente, porque é uma coisa muito útil, né? Que é ter uma rotina de planejamento e de execução. Então, eu tenho lá um quadro, isso pode ser um papel em qualquer lugar, que eu acompanho, todo mês eu tenho uma reunião comigo mesma. Então, toda semana também. Então, toda sexta-feira eu sento e tiro meia hora, 15 minutos, rápido, coisa rápida, e olho pra minha semana, olho pro meu mês, como que tá indo, para você entender aonde você está e o que você está fazendo para atingir. E toda semana, então, eu tiro um dia ali para mim, e principalmente no final do mês, ou início, né, do próximo mês, eu gosto de olhar para as metas que eu coloquei ali, e aí eu vejo que metas que eu mudei de rota naquele mês, ou que eu não fazem mais sentido, se teve alguma nova meta, porque às vezes pode surgir no meio do mês uma meta nova, quais as metas eu atingi naquele mês, então eu dou um check em várias metas, e olho para o próximo mês, qual vai ser o foco do próximo mês, o que realmente eu preciso tirar do papel. Eu acho que é importante ter esse essencialismo na hora de colocar as metas também, e essa rotina de gestão, de reunião consigo mesma, ela é essencial para você acompanhar o teu desempenho. Então, tenta tirar ali 15 minutos toda semana e uma vez por mês uma reunião um pouco maior. Se tem sócios também, é importante fazer uma reunião com, né, sócios para conversar sobre os próximos passos, para acompanhar mês a mês. Porque, por exemplo, lá em julho, você não vai esperar dezembro para ver que você não atingiu nenhuma meta. Em julho, você já vai ter uma noção, né, o que eu fiz, o que eu não fiz, já vai ter uma atitude ali, fazer um novo plano de ação para atingir. Então, tenha essa rotina de reunião consigo mesmo, uma pausa estratégica no meio da semana, no meio do mês, para você reavaliar a rota, entender onde você está, o que você já atingiu, celebre também o que você conquistou, para que você tenha mais energia, mais gás ali para o próximo mês. Perfeito, Alana. Foi um prazer dividir mais um episódio contigo. E se você tá aí, assistiu todo o episódio, faça o seu planejamento estratégico, analise com calma, separe um momento específico para isso, porque isso com certeza vai mudar a forma como você vai se relacionar com o seu negócio no ano que vem. É muito importante a gente saber onde quer chegar, mas mais do que isso, acompanhar também, né, todo o nosso processo, para ver se a gente está progredindo, se tem alguma coisa, é um hábito, uma ação, um produto, um serviço, alguma coisa que talvez também precise ser deixado de lado para a gente chegar no nosso resultado final. Foi um prazer também, Jessie. Espero que você tenha gostado, aproveitado, tirado muitos insights. Foi um episódio muito prático, trazendo coisas que a gente mesma aplica para te ajudar a iniciar 2026 diferente, com um planejamento muito estratégico e que vai te fazer atingir seus objetivos. A gente se vê daqui 15 dias, nas terças-feiras, ao meio-dia, no YouTube e também no Spotify, caso você prefira só escutar o áudio. Lembra de curtir, comentar esse episódio com ideias do que você quer ver nos próximos aqui. Compartilha com uma amiga empresária que precisa aprender, que quer fazer planejamento estratégico. E a gente se vê daqui 15 dias. Até mais! Não esquece de ativar o sininho de notificações, hein? Até mais!